vereadores, nosso câmera ali, o Tartaruga, o Chico. Convido a todos que a gente fique de pé para a gente fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero deixar aqui registrada a ausência de alguns vereadores, nosso presidente, vereador Donizete e vereador Marcelo. Na ausência do primeiro secretário dessa casa, quero convidar o vereador Rafael que faça a leitura da ata. Ata número 080/2019, da sessão ordinária do dia 2/12/2019. Da 15ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, com o comparecimento de todos os vereadores, à exceção do vereador Miro Sardito. Em seguida, o senhor presidente solicitou o primeiro secretário, o vereador Marcelo Trevisan, para que fizesse a leitura das atas das sessões anteriores. 079/2019, onde foi lida e aprovada sem ressalvas ou impugnações por unanimidade dos presentes. Em seguida, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Após o senhor presidente, passou para o expediente comum, onde havia o ofício 112/2019, de autoria do vereador Edson Roberto Rocha, onde requer regularização da situação dos esgotos caseiros ou fossas ligadas diretamente nas galerias fluviais, solicitando seja oficializado o chefe do Executivo, as vigilâncias sanitárias local e regional e o Ministério Público. Seguindo, o vereador discorreu sobre seu requerimento. Após o senhor presidente, passou para a ordem do dia. Não havendo matéria na pauta, após o senhor presidente, passou para as explicações pessoais, onde usou da palavra o vereador Edson Roberto Rocha, Cleito Maurício de Barros, Marcelo Trevisan. Após o senhor presidente mencionou que hoje encerraremos as sessões ordinárias do ano. A Câmara entra em recesso após convocou os vereadores para logo mais fazer uma sessão extraordinária. Em seguida, agradeço a todos e declaro a sessão encerrada. Coloco a ata de número 080 de 2019 em apreciação dos senhores vereadores. Aprovada por todos os vereadores. Ata número 081/2019, da sessão extraordinária do dia 2/12/2019, da 15ª legislatura, às 22 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, com o comparecimento de todos os vereadores, à exceção dos vereadores Miro Sardito e Ana Lira. Após o senhor presidente, passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei de número 63/2019, onde dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 691.120,21. Seguindo de postos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão. Para discutir o projeto, usou da palavra os vereadores Donizete Rogério, Edson Roberto Rocha, Rafael Cuco. Seguindo, o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em primeira discussão. Após não havendo mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença, pelo apoio e convocou os vereadores para a próxima quarta-feira, às 18 horas, para fazermos a segunda votação da referida matéria, após a declaração encerrada. Coloco a ata de número 081 de 2019 em apreciação dos senhores vereadores para impugnação ou ressalvas. Não havendo, aprovada por todos os vereadores. Ata número 082/2019, da sessão extraordinária do dia 4/12/2019, da 15ª legislatura, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, com o comparecimento de todos os vereadores, à exceção dos vereadores Miro Sardito, Roberto Scaraboto e Ana Lira. Após o senhor presidente, em exercício, Marcelo Trevisan, passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei de número 63/2019, onde dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 691.120,21. Seguindo de postos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão. Havendo consenso, seguindo, o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes
Em segunda e última discussão, após não havendo mais nada na pauta e nada mais a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença, pelo apoio e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata de número 082 de 2019 em apreciação dos senhores vereadores para impugnação ou ressalvas. Não havendo, aprovada por todos os vereadores. Ata número 84 de 2019, da sessão extraordinária do dia 17 de 12 de 2019, na 15ª legislatura, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Paraná, com o comparecimento de todos os vereadores, à exceção dos vereadores Miro Sadito e Edevan Lopes das Neves. Após o senhor presidente em exercício, Marcelo Tesan, passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei número 08 de 2019, onde declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a PMF do Colégio Castro Alves de Rondon, Estado do Paraná. Seguindo de posse os pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Após haver na pauta o projeto de lei número 9 de 2019, onde declara de utilidade pública a Associação de Comissão de Rodeio de Rondon. Seguindo de posse dos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso, seguindo foi a discussão, havendo consenso, segundo o senhor presidente, colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda e última discussão. Em seguida, havia na pauta o projeto de lei de número 15 de 2019, onde dispõe sobre o serviço voluntariado do município de Rondon e da outras providências. Seguindo de posse os pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda e última discussão. Após haver na pauta o projeto de lei de número 57 de 2019, de autoria do Executivo, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público, de propriedade do município de Rondon e da outras providências. Seguindo de posse os pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Seguindo haver na pauta o projeto de lei de número 58 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondon e da outras providências. Seguindo de posse pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Após haver na pauta o projeto de lei de número 60 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito de real de uso de bem público de propriedade do município de Rondon e da outras providências. Seguindo, depois dos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão. Havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Em seguida, havia na pauta o projeto de lei de número 64 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de bem público de propriedade do município de Rondon e de outras providências. Seguindo de posse pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão. Havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Seguindo, havia na pauta o projeto de lei de número 65 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondon e da outras providências. Segundo de posse pareceres favoráveis das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Seguindo, havia na pauta o projeto de lei número 67 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público, propriedade do município de Rondon e da outras providências. Seguindo de posse dos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Após haver na pauta o projeto de lei de número 61 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a doar e outorgar escritura pública de terreno e de outras providências. Seguindo de posse os pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso, seguindo o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão.
Havia na pauta o projeto de lei de número 62 de 2019, onde autoriza o Executivo Municipal a doar e otorgar a escritura pública de terreno e dar outras providências. Seguindo de postos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso quando o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Em seguida, havia na pauta o projeto de lei de número 66 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão e da outras providências. Seguindo de os pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso. Seguindo, o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Após havia na pauta o projeto de lei de número 69 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão e da outras providências. Seguindo de postos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão, havendo consenso. Seguindo, o senhor presidente colocou o deferido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Após havia na pauta o projeto de lei de número 68 de 2019, onde dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.455.476,06, seguindo de posse dos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto para discussão, havendo consenso. Seguindo, o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão. Após não havendo mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença, pelo apoio e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata de número 084 de 2019 em apreciação dos senhores vereadores para impugnação ou ressalvas. Não havendo, declara aprovada por todos os vereadores. Passamos agora no pequeno expediente. No pequeno expediente, nós temos aqui requerendo aqui o prédio da Câmara, né? Vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura. Ofício 16/2020. Ilustrível senhor presidente da Câmara. Venho, através do presidente, solicitar a Vossa Senhoria o espaço da Câmara de Vereadores para a reunião do Conselho Municipal e audiência pública da saúde, e que será realizada no dia 27/2/2020, às 14 horas. Atenciosamente, Marineide Souza Martins Giacomini, secretário municipal de saúde. Temos também um convite endereçado a todos os vereadores. Convite. O Poder Legislativo Municipal de Rondon convida a população em geral para participar da audiência pública do terceiro quadrimestre do exercício de 2019 do Poder Legislativo, em cumprimento ao artigo 9º, 4º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal Local, Câmara Municipal, Avenida Rio de Janeiro, 405, Rondon, Paraná. Data 20 de fevereiro de 2020. Às 19 horas. Câmara Municipal de Rondon, 3 de fevereiro de 2020. Roberto Scaraboto, presidente. Passamos agora ao expediente comum. Peço ao primeiro secretário, Rafael, que colha a assinatura daqueles que têm alguma coisa para ser feito, algum requerimento. Tem ninguém? Passamos, então, à ordem do dia. Ordem do dia também não temos nada. Passamos às explicações pessoais. Doutor Edson, com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, público em casa que nos acompanha pelas redes sociais, também pelo site da Câmara. Senhora presidente, venho usar as explicações pessoais para me manifestar sobre a grande reclamação que nós estamos recebendo, acho que não só eu, mas todos os demais vereadores também, quanto à saúde pública do nosso município. E as reclamações são tanto do posto de saúde, como também do hospital, né? Então, reclamações, lógico, que a gente tenta filtrar o máximo possível, né? Porque tem várias reclamações que são distorcidas, os casos que acontecem, né? Tanto no posto como no nosso hospital. Mas sempre há fatos que ocorrem
e que as pessoas vêm para a gente em tom de reclamação. Então, tem alguns fatos que eu até pedi para a pessoa para a gente fazer denúncia, onde ela colocaria o nome dela na denúncia, a gente estaria apresentando a denúncia aqui, mas as pessoas, a hora que chega esse momento, elas não querem, né? Então, minha manifestação sobre a saúde é que, de fato, né, momentos difíceis que foi passado nesse mês de dezembro, mês de janeiro, né, e até agora fevereiro, com falta de médico no posto de saúde, que não tem atendimento à população, muitas reclamações, né, e o paciente, o doente, a pessoa que necessita, ela quer chegar lá e ser atendido de imediato, né? Infelizmente, esse é a maneira, é o jeito de cada cidadão. Então, só deixar aqui colocado para aquelas pessoas também que me procuraram, que nós, de fato, estamos aqui reclamando, né, conclamando com eles sobre a melhoria no atendimento da saúde. Pois nós não tivemos atendimento do Sistema de Saúde Municipal novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Né? Então, 4 meses praticamente com o consórcio bloqueado, sem atendimento de muitas especialidades que as pessoas, de fato, precisam para concluir os seus exames. Então, deixar aqui esta minha colocação quanto à saúde. E outro item é sobre a limpeza pública. Campanhas e campanhas, né, de limpezas, a gente observa, de fato, que passa a limpeza, mas assim que passou o trator, o caminhão, o que for que está limpando aquele perímetro, logo em seguida você vê pessoas saírem e depositar o lixo, né? Então, tem cobrança, tem falhas? Tem, mas também o cidadão tem a sua falha também, né? Porque ele poderia estar colaborando mais e assim evitando esse grande agravo de epidemia que está passando, não só Rondon, mas toda a nossa região noroeste do Paraná, com milhares e milhares de casos, principalmente da dengue. Então, o município colocou lá o telefone 3672-1100 para denúncias, né? O 1122 também para as pessoas denunciarem. Inclusive, hoje, na escola, a gente andou divulgando e falando e fazendo campanha, né, para que as pessoas cuidem do quintal dele, mas também cuidem do vizinho. Meu vizinho aqui está com matagal, está com o terreno baldio dele, está sem cuidar, está com criadouro, para que o pessoal da vigilância possa ir lá, notificar essa pessoa e assim colaborar para que nós não tenhamos aí uma grande epidemia de dengue no nosso município, entre outras doenças. Mas a gente foca mais na dengue, mas tem várias doenças que podem ser agravadas, né, e contraídas pelo cidadão. Então, eu queria deixar essas duas minhas colocações aqui dentro das explicações pessoais. Sério que tinha, obrigado, desejando a todos um bom ano legislativo aqui, né, junto com a gente. Obrigado, presidente. Miro, com a palavra. A senhora presidente, demais colegas vereador, Francisco, obrigado pela presença, Adriano, a todos também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero fazer uma colocação também, até complementando o que o vereador Edson levantou, né? E ele lembrou muito bem que a questão de atendimento do posto de saúde, ela vem se arrastando desde novembro. Novembro, dezembro, janeiro e vai acabar fevereiro e vai ficar esse drama que está acontecendo aí, que a população tem reclamado muito, né? Primeiro porque o consórcio, pelo jeito, ainda continua bloqueado, né? Os exames de diagnóstico são poucos que estão sendo liberados, pelo que a gente percebe, e também o atendimento no posto de saúde, que tem falta de médico. Nessa semana agora que passou, teve 2 dias que teve médico no posto de saúde. Segunda, terça não tinha médico, sexta-feira não tinha médico. Na quarta e na quinta, o doutor Décio sozinho estava lá para atender o posto de saúde. Então, o que acontece? Quando não tem médico no posto, sobrecarrega o hospital. E o hospital, ele não tem condições
de atender a demanda do município, porque nós temos um médico plantonista no hospital. E o contrato que nós temos com o município é para atendimento de urgência e emergência. Lógico que a gente faz muito atendimento, às vezes, que não é de urgência e emergência, mas assumir a responsabilidade de resolver o problema da demanda do município dentro do Hospital de Rondon é humanamente impossível. E hoje nós tivemos uma reunião com o promotor, porque a situação se tornou insustentável. A reclamação da população, com razão, né? Às vezes reclama do hospital, reclama de algum atendimento que o médico não dá atestado, muitas vezes a pessoa chega lá, exige que o médico, né, dá um atestado e o médico não dá, e essas pessoas muitas vezes vêm cobrar, principalmente eu que estou lá dentro do hospital, mas eu não interfiro em conduta médica. Atestado é conduta do médico, ele dá o atestado para o paciente se ele achar que deve, se achar que não deve, né, eu não posso interferir. Então, diante dessa reunião que nós tivemos com o promotor hoje, ele deu um prazo para o município se adequar e fazer o atendimento que realmente a população de Rondon precisa até o início do mês agora de março, porque foi realizado o concurso agora no domingo, e os profissionais da saúde os profissionais que prestaram serviço na área da saúde, logicamente, os que foram classificados deverão ser chamados imediatamente para poder resolver o problema do atendimento da saúde, porque não tem condições de continuar do jeito que está. Então, o que ficou estabelecido, o hospital vai fazer o atendimento e vai fazer uma triagem, né, nos pacientes que procurarem o hospital. Aqueles pacientes que realmente necessitam do atendimento, ele vai ser atendido. Aqueles que pode esperar, ele vai voltar no posto de saúde. Tá? Ele vai voltar lá, vai ser feita a avaliação no hospital e ele vai voltar para ser atendido no posto de saúde. Porque o hospital não tem condições de atender o tanto de consulta que tem atendido ultimamente. Só nesse final de semana, o doutor Décio atendeu mais de 100 consultas, fora os atendimentos de urgência e emergência, né? Sendo que o médico que está de plantão no hospital, ele está lá para atender as urgências e emergência e está lá também para cuidar dos pacientes que estão internados. O médico tem que estar dentro do hospital para cuidar do paciente que está internado. Agora, atender demanda de consulta eletiva é impossível. Do jeito que está sendo conduzido aqui, no município de Rondon, não é fácil. E o promotor hoje, ele viu a realidade e ele deu essa saída para que pudesse fazer essa triagem, para diminuir o fluxo de atendimento no hospital, para poder o médico também poder dar um atendimento de qualidade aos pacientes que realmente precisarem do hospital. E só para ainda acrescentar aqui, um fato que aconteceu no sábado à noite, aliás, na sexta-feira à noite, o doutor Bruno de Cianorte estava de plantão, o posto de saúde estava fechado, e esse médico atendeu das 7 da manhã da sexta-feira até as 7 da manhã do sábado. E teve um atendimento de urgência, um acidente de um rapaz aqui da cidade, um jovem aí que derrapou com a moto e se machucou bastante. Teve várias lesões, e acho que teve até fratura. E o médico fez o primeiro atendimento, solicitou a vaga dele no hospital de referência, que é a Santa Casa, e foi acionado o SAMU, e o SAMU não atendeu. Foi solicitada a ambulância do município, foi a ambulância pequena do município, não dava para transportar o paciente. Alegaram que a ambulância grande estava numa revisão. Isso, o atendimento foi em torno de umas 7h30, mais ou menos. Até 10h30, esse paciente estava no hospital, o médico ligou na minha casa, ligou no meu celular, pedindo para mim, para ver o que poderia ser feito, porque ele não estava conseguindo transferir o paciente para Cianorte, que não tinha ambulância para transferir o paciente. Aí eu sugeri para ele
que conversasse com o motorista para pedir apoio à cidade vizinha, aos municípios vizinhos, Guaporema ou Indianópolis, tivesse uma ambulância que pudesse emprestar para transportar o paciente até Cianorte. Como ele estava muito ocupado atendendo uma outra emergência, eu liguei direto para o motorista, que era o Marcelo, que estava não o Marcelinho, que a gente fala, o Araponga. Ele estava de plantão, e daí eu conversei com ele e falei para ele, Marcelo, o ideal seria se ligasse para a secretária de saúde para que ela pudesse arrumar uma ambulância maior para transportar o paciente até Cianorte. Bom, enfim, eu não sei o que aconteceu, a mãe do paciente estava desesperada no hospital, já começou a divulgar em rede social, daí a pouco já apareceu uma ambulância lá e foi levado o paciente para Cianorte. Então, esse tipo de procedimento eu acho que pode ser evitado, principalmente porque o que o município gasta com o SAMU, aqui no município de Rondon, né, é uma quantia de dinheiro até razoável, e o custo-benefício é muito baixo. Gasta-se muito com o SAMU e na hora que precisa, muitas vezes eles não socorrem. E não é a primeira vez que acontece isso. E não é a primeira vez também que eu reclamo aqui nessa casa a respeito do atendimento do SAMU. Eu acho que o município tem que rever o que foi acordado com o SAMU para poder evitar esse tipo de transtorno que tem acontecido muitas vezes na hora de transferir um paciente para Cianorte. Já teve caso aqui do nosso médico ter que sair com a ambulância do município e a gente recorrer a outro médico para ficar de sobreaviso para ele poder transportar um paciente, porque o SAMU não faz o transporte. Então, realmente é uma situação muito desagradável. Então, fica aqui meu apelo, né? E só colocando também o que foi acordado hoje nessa reunião, para que os senhores vereadores saibam e a população que está nos assistindo também. Então, o hospital ele vai conduzir o atendimento da seguinte forma: vai ser feita uma triagem, né? E realmente aqueles pacientes que precisarem de atendimento vai ser atendido, vai dar prioridade para criança, para gestante e pessoas de idade. Os demais que se enquadrarem na classificação de risco, existe uma classificação de risco que é feita pelo Ministério da Saúde, eles vão procurar o posto no outro dia. Tá? Então, só para esclarecer, senhor presidente e demais vereadores, o que foi acordado na reunião foi isso. Muito obrigado. Muito bem colocado a fala dos senhores vereadores. Eu acho que a preocupação aqui não é só do vereador Bola, né, do vereador Edson e do vereador Miro, a preocupação é de todos nós, porque realmente foi assim, eu me senti, como que eu posso dizer, envergonhada, né, diante da situação. Mas também devemos ver os dois lados da coisa, porque o doutor Darcy, que estava atendendo para nós, ficou doente. O doutor Fábio está de férias, né, vereador Miro? E o doutor Rafael foi trabalhar em um outro serviço, então realmente ficou descoberto mesmo. E foi assim, muito triste, porque a gente se sente assim numa situação, eu não estou lá, estou no agendamento, mas eu me sinto assim, um tanto preocupada, porque eles vêm pedir socorro. Eu até liguei para o vereador, uma pessoa que estava com dor, foi atendida. Mas isso que o vereador disse aí, eu acho que ficou muito bem colocado. Aqueles que puderem esperar, vai esperar para o dia seguinte. Os que tiverem de emergência, que gestante, idoso, criança, e não tiverem bem, uma febre, alguma coisa, vão ser atendidos. Então, até resolver a situação, que eu acho que a secretária já está à frente disso, já está contratando um médico com um contrato de emergência, né, para estar atendendo no posto de saúde. Embora o doutor Darcy, acho que amanhã, mesmo com colete, ele vai estar atendendo lá para não deixar a população descoberta, né, assim, uma quantidade de pessoas. E a questão também do Cicenop, né, como os vereadores citaram aí, eu acho que a gente poderia, né, convidar a secretária ou até mesmo o prefeito, que eles falassem para nós disso, porque eu acho que isso não vai caber a mim e nem a ninguém explicar aqui, porque eu estou lá como funcionária e só sigo as ordens, né, que é me passada. Mas assim, a gente tem, dentro da medida do possível, tem atendido. Os casos mais urgentes são as dengues, que tem bastante, está quase uma epidemia, as gestantes, as ultrassom, paciente internado. Só não conseguimos atender o paciente internado no dia, quando a gente não tem esse procedimento lá, talvez fique para o dia seguinte, mas estão sendo atendidos. Mas assim,
Eu acho devagar mesmo, como o vereador Bola disse, é devagar. Eu acho que tinha que acelerar um pouquinho mais. A demanda é grande, né? E a gente tem que fazer isso funcionar. A questão da ambulância, como o vereador Miro disse, eu também fiquei sabendo da história, fui conversar com o Madrugada, que o Madrugada estava no plantão das 3 às 11 da noite, e o Marcelinho iria pegar esse plantão. O que foi dito para mim, vereador Miro, eu não entendo bem, assim, é uma conduta médica, como você disse, a gente também não pode passar por cima. Parece que tem uma tábua que é colocada dentro dessa ambulância, você tem conhecimento, e o paciente não cabe com essa tábua lá dentro. Não sei se poderia ter feito trocado ou colocado só na maca, sabe? Não sei como estava o paciente também. Então, acho que foi isso que aconteceu. E o motorista, Madrugada, 6 horas ele foi buscar uma alta, chegou de volta, ele foi com uma fratura, então foi bem a hora que chegou o acidente. Aí foi chamado o Marcelinho para fazer. Mas depois tudo se resolveu, né? Graças a Deus. Mas assim, não precisava disso, né? Era tentar solucionar o problema da melhor maneira possível. Viu que não está dando certo? Se tem outro carro lá que é do conhecimento dos motoristas, só descer e pegar o carro e subir. Porque evita falação, evita rede social, evita muita coisa. Então, o que a gente pode fazer para não sair o comentário é feito. Mas, assim, eu acho que a gente só aprende errando, né? Quem sabe da próxima vez, tudo vai ocorrer da melhor maneira possível. Mas quero deixar aqui assim a minha preocupação também, e se os vereadores concordarem, a gente está, talvez na próxima sessão, está convidando a secretária de saúde, o prefeito, que ele possa dar para a gente a explicação que a gente precise sobre a questão do consórcio. Vereadora, principalmente porque o consórcio, ele fica um período muito grande sem atender as pessoas, né? E sobre valores, né? Aí você escuta um valor que, nós estamos devendo 50 mil. Aí depois você escuta um valor que é 400 e poucos mil, né? E não é na rua, não, é de dentro do gabinete do prefeito mesmo. O próprio prefeito fala, o secretário fala. Então, nós temos que passar isso para a população, porque o ano passado foi transferido, né, recurso de um ano para o outro, né, o caixa positivo, matéria no jornal, mas sem atendimento ao povo, sem pagamento do consórcio, né? Então, não adianta deixar dinheiro lá no caixa para fazer um marketing e as pessoas ali tudo sofrendo e precisando ser atendidas. Então, nós precisamos de respostas, né? E as pessoas precisam de atendimento. É isso que a gente quer, né? Para que o município prospere, né, e que alavanque, né, porque nós estamos aí, como bem falei já, bem devagar, tá? Acho necessário um esclarecimento maior para a população e para nós, principalmente, que somos cobrados todos os dias. Só para esclarecer, esses 400 mil, vereador, seria, então, 3 meses e meio, talvez, de atendimento. Não seria um mês, porque se a gente gastasse 400 mil do mês, não teria fila de nada ali para ser então, atendido, eu acredito. Esse valor é cumulativo, né? Está acumulado. Aí, o que acontece? Se eu não pago, eu não sou atendido. Então, é isso que está acontecendo. Então, a gente deixa aqui o nosso... né, a nossa preocupação, e vamos deixar o convite feito, né, vamos fazer, talvez até por escrito, se os vereadores concordarem, que a secretária esteja aqui, que nos explique, o prefeito, porque a população precisa dessa explicação, né? Não sou eu, não é o Rafael, nem os senhores vereadores que vai poder dizer. Nosso papel é fiscalizar, mas para a gente fiscalizar, devemos saber o que realmente está acontecendo. Não havendo mais nada, Senhor presidente, só para mim, eu só queria fazer uma colocação aqui. Quando eu falei do motorista, eu não tô assim responsabilizando o motorista. O motorista ele estava ali com o veículo, né, que é o instrumento de trabalho que ofereceram para ele. Então, de maneira alguma, a culpa é dele de não ter ambulância maior para poder levar o paciente. Era só isso que eu queria esclarecer. Entendi, vereador, eu entendi. Eu só quis colocar assim, que de repente, também não estou culpando ele. De repente ele saiba de um carro maior, já não deixa, né, acontecer todo aquele problema ali, já vai lá e pega. Mas também não estou culpando ele, porque no momento da preocupação a gente às vezes passa despercebido, né? Mas assim, a gente tem 2 ambulâncias pequenas, uma ambulância está na revisão em Paranavaí e não trouxeram de volta para nós, que é uma ambulância maior. Mas assim, como o vereador disse, né, a gente já até ia encerrar, mas eu vou
prosseguir um pouquinho. O SAMU realmente deixa muito a desejar, porque ele deixa tudo para o município, né? Tudo para o município. Então, eu acho assim, que é um dinheiro que é gasto de uma forma indevida, porque eles deviam socorrer a gente. Se já estava com o paciente lá, não custava nada ele fazer o transporte, né? Hoje eles me ligaram 2 vezes, eles são acionados e passam para o município. Então, às vezes nossa ambulância nem estava. Eu falei, a nossa ambulância não está, não, mas dá para aguardar. E até que foi comentado pelo motorista que estava de plantão, na hora que eles ligaram para o motorista falou, olha, eu estou aqui, não dá para vocês trazer, não. Luxação de braço não mata ninguém. Essas foram as palavras que eles disseram, né? Sem ao menos assim, eu não sei o estado do paciente, mas como o senhor disse, não deveria ser uma coisa tão pouca, porque, né, o paciente estava no estado, né, bem machucado. Tanto é que o paciente ele não consegue nem andar, ele só fica deitado. Então. Né? E a mãe dele hoje foi lá, quem relatou foi a mãe dele que fez a reclamação para mim. Eu estava sabendo do caso porque o médico me ligou 10 horas da noite na minha casa para ver o que podia ser feito. Né? E hoje ela foi lá e contou a história para mim do que realmente tinha acontecido. Então, era um acidente grave, né? O SAMU teria a obrigação de transportar esse paciente, e, no entanto, quando a vereadora falou muitas vezes eles empurram para o município, hoje, de longe, eu presenciei que a ambulância do município foi levar um paciente no hospital porque o SAMU não foi. Ligaram para o SAMU e eles mandaram ligar para a ambulância do município e foi o Mimi que foi levar o paciente lá. Eu ouvi qualquer coisa, ele reclamando lá com as enfermeiras, que era para o SAMU ter trazido, e ele teve que buscar o paciente. Vereador, esse paciente é do sítio ali da Aurora. Eles me ligaram, disseram que foi acionado eles, né? A nossa ambulância não estava. Eu até falei, como está o estado do paciente? A nossa ambulância vai demorar uns 40 minutos. Não tem problema, é a ambulância do município que tem que fazer o socorro. Eles não fazem. Então, eu acho assim que eu não sei de quem que tem que partir, se somos nós que devemos, nós vereadores aqui, como fiscalizador, né, do município, tomar uma providência, fazer um ofício, enviar alguém, mas isso também, eles têm que ajudar. A menos que eles estejam fazendo um outro trabalho, porque eu sei que eles trabalham com as cidades vizinhas, mas se tiver aqui não custa nada, né? Não custa nada. Mas era isso, então não temos mais nada, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.